Os símbolos mágicos que estão nos manuscritos islandeses eram da era Viking? Qual é a semelhança entre os símbolos mágicos islandeses e os pontos riscados da Umbanda? Olá, estamos aqui com mais um vídeo da série Neve Responde, trazendo aqueles temas mais polêmicos ou então pouco estudados e que suscitam bastante debate. E o tema de hoje é justamente sobre os símbolos mágicos islandeses. E antes de começar, queremos agradecer a todos aqueles que enviaram questões para a enquete que foi feita na página do Neve. E nós tentamos, na medida do possível, juntar todas essas questões e trazer aqui com as dúvidas e questões que apareceram. Então, muito obrigado para quem participou. E hoje nós vamos falar um pouco desses símbolos que estão tão presentes hoje no cotidiano, que eles aparecem em roupas, em acessórios, em tatuagens. Muitos recreadores usam eles pintados nos escudos, em flâmulas. Mas será que todos esses símbolos que são usados eram mesmo da era Viking? Hoje nós vamos falar sobre dois deles. O Eggsjalmur, que é o mais popular, e o Vevesir, que também ficou muito popularizado mais recentemente. O Eggsjalmur vai aparecer tanto nas Eddas como em várias sagas. Na Volsunga Saga, por exemplo, o personagem do dragão Fafnir usa um Eggsjalmur na testa como um símbolo de proteção, para afastar todo o mal. Mas será que esses símbolos eram mesmo da era Viking? O pesquisador Rudolf Simek vai nos explicar que o termo, a palavra Eggsjalmur pode ter uma origem clássica, lá do mundo clássico, que vem da palavra Aesir, que é um símbolo utilizado no escudo do deus Zeus como algo terrível. E até a própria palavra Eggsjalmur em islandês quer dizer elmo do terror. Por aí nós já vamos pegando alguns elementos para mostrar que esse é um símbolo para apavorar, causar medo, temor e, consequentemente, afastar o inimigo ou aquele que está olhando para esse símbolo e aí conceder proteção para aquele que o está utilizando. Esse símbolo aparece no manuscrito AM 434, que está lá na Islândia, e ele aparece aí nesse manuscrito. E ele apareceu a primeira vez, ele foi encontrado em uma cerâmica na cidade de Haitabu, ali na Alemanha. E ele aparece numa cerâmica, só que ele é diferente do Eggsjalmur que está popularizado hoje. Ele está num contexto onde aparece 3 suásticas e vários cervos vermelhos. É um contexto mais xamânico que está representado nessa cerâmica, principalmente pela galhada dos cervos ali presentes, que representam a renovação da vida e talvez as raízes da própria Yggdrasil. Essa cerâmica com a Eggsjalmur, com 4 ramos, não com 8, como ele vai aparecer posteriormente, ele está assim num contexto notadamente odínico, ligado aí ao deus Odin. E o Eggsjalmur vai acabar aparecendo também no Galdrabók, que é um grimório, um livro que vai apresentar vários símbolos mágicos, talismãs, símbolos de proteção.
que começam a se popularizar entre o século XIII e o século XIV, e aí eles entram em toda a Escandinávia e eles vão trazer um outro livro, A Chave de Salomão, que tem muitos símbolos, talismãs, feitiços, que vão começar a ficar muito populares, e aquela coisa, um influencia daqui, o outro influencia de lá, e os compiladores acabam pegando elementos de um, elementos de outro para compor uma outra coisa. Então, existe uma mescla de símbolos. E também é interessante lembrar que esse manuscrito, a M434, ele vai apresentar como uma espécie de livro de medicina, onde ele vai descrever vários feitiços ligados à cura, ligados à proteção do indivíduo, e ele também vai descrever várias plantas que tinham um uso medicinal, cientificamente comprovado hoje pela botânica e pela ciência da fitoterapia, mas também essas plantas, além desse uso medicinal, elas tinham também um uso mágico, desde que associadas a todos esses símbolos. E o Ezialmur vai aparecer aí como um feitiço de proteção, para livrar o feiticeiro do mal olhado, da ira, e protegê-lo. E ele é sempre usado aqui, entre as sobrancelhas, justamente nesse intuito, igual o escudo de Zeus, ou a placa da armadura da deusa Atena, para já afugentar o inimigo. O inimigo vê, fica assustado e não tem coragem de atacar o seu portador. E aí, em 1600, o Ezialmur vai aparecer nesse Geldrabuk, diferente daquela cerâmica lá que só tinha 4, ele vai aparecer com 8 ramos, ou 8 terminações, ou 8 raios, aí vai de qualquer denominação, que é o que está muito popularizado hoje. Então, nós concluímos que o Ezialmur não é um símbolo da Era Viking. Ele é um símbolo islandês, que está em manuscritos islandeses, aparece nas sagas, aparece nas Edas, mas não era usado pelas pessoas durante a Era Viking. A gente não pode esquecer de forma nenhuma que as sagas são mais tardias. Elas podem descrever o que se passou na Era Viking, mas ela é um produto da Idade Média Central, para usar uma cronologia que nós estamos mais acostumados. E esclarecido Ezialmur, nós temos um outro símbolo, esse também muito popular, que é o Vivesir, que ele começa a ser popularizado há pouquíssimo tempo, se a gente for pensar no ano de 1982, lá no comecinho da década de 1980, quando a cantora islandesa Björn tatuou ele no seu braço, e em várias entrevistas, quando questionada sobre o que era aquele símbolo tatuado no seu braço, ela dizia que aquilo era um símbolo viking. E aí, a imprensa, a mídia da época, a cantora em ascensão, começou a popularizar o símbolo viking que ela trazia tatuado no braço. Mas aí é que está a chave. Esse símbolo não é nem da Era Viking, muito menos um símbolo da Idade Média. Ele é um símbolo criado no século XIX. Rainha Vitória, romantismo, proclamação da República no Brasil, abolição da escravidão no Brasil, Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Nós estamos nesse contexto
texto de século XIX. E aí que vai aparecer esse símbolo num manuscrito islandês. Mas no século XIX, quando está acontecendo tudo isso que eu descrevi no mundo. Aí ele aparece como um símbolo para encontrar os caminhos, para não se perder nas tempestades, para quando o tempo está com muita neve, muita chuva, muita tempestade, usava-se aquele símbolo como uma proteção para não se perder na neve nem na tempestade. Mas ele é um símbolo, se a gente comparar com a Eze Almer, que vem lá de 1500, lá do final da Idade Média, ele é um símbolo muito mais recente. Então, a cantora Björk cometeu esse pequeno lapso, usando um símbolo do século XIX como sendo um símbolo viking. E aí, uma outra questão que foi colocada, que também suscita muitas questões, o que é? Por que o Eze Almer, o Veveyser e esses símbolos aparecem, são tão parecidos com os pontos riscados da Umbanda? Isso é uma mera coincidência, porque esses pontos riscados da Umbanda, que lembram o Eze Almer, elas são um produto genuinamente brasileiro. Eles surgiram aqui no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1920. 1920, fim da Belle Époque, ragtime e todas essas questões. A Primeira Guerra já estava acabando e ainda rolava por aqui alguns surtos de gripe espanhola. É nesse contexto que surge o ponto riscado da Umbanda. E outra coisa que vale a pena lembrar é que o Veveyser também é muito difundido como a bússola viking. Oh, olha, os vikings utilizavam isso como bússola. Mas não é, porque a bússola, ela vai adentrar na Escandinávia lá no século XIII. E aí ela vai ser usada, que ela já está sendo difundida. A bússola, que é essa que aponta o norte magnético, ela entra na Escandinávia no século XIII, que aí ela já está, essa bússola, que é até muito utilizada ainda hoje, ela já está sendo popularizada e utilizada em todo o mundo conhecido, trazida lá do Oriente. Há hoje uma confusão, principalmente aqui no Brasil, que confundem o Veveyser como bússola viking e também como uma rosa dos ventos, aquela que tem muitos mapas que apontam várias direções. Esse tipo de bússola não era conhecido na era viking. O que os homens, os navegantes da era viking utilizavam era o gnomo, que se orientava pela sombra do sol, e que isso será futuramente tema de um vídeo aqui do Neve Responde, para esclarecer de uma vez por todas essa questão e essas confusões que causam utilizar esses símbolos como bússola viking, e diferenciar o que é bússola, o que é gnomo, e que esses símbolos, como o Veveyser, que está sendo analisado aqui, não tem ligação com a bússola e com o direcionamento ou do sol, ou do norte, ou de qualquer outros pontos cardeais. É esclarecer que o Veveyser é um símbolo para não se perder nas tempestades e encontrar o caminho, sem necessariamente utilizar pontos cardeais ou orientação estelar, solar ou até lunar. Ele é mais um símbolo de proteção. E para quem tiver interesse em conhecer mais essa questão de símbolos, saber qual a ligação dos símbolos com os pontos riscados da Umbanda, na descrição do vídeo terá uma bibliografia completa, inclusive com vídeos de outros pesquisadores que também vão tratar desse tema,
Então, se você ficou com mais curiosidade, você quer saber mais, fique atento aqui à bibliografia que vai ser colocada na descrição do vídeo. Então, muito obrigado por assistir, dê o seu like e assista ao nosso canal. Tchau!